Olá a todos, meu nome é Patrícia Borelli, eu sou professora de Relações Internacionais no Centro Universitário Facamp e uma das pesquisadoras do Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, GCEP, que é vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp. Essa entrevista ela é parte de um projeto de pesquisa sobre os processos históricos, as demandas atuais e possíveis cenários de futuro para a situação do Brasil nas estruturas de governança em paz e segurança internacional. O projeto é financiado pela chamada universal do CNPq-MCTI de número 10/2023, coordenado pela professora doutora Raquel Gontijo. Nessa etapa da pesquisa, estamos entrevistando especialistas na área de tecnologias digitais emergentes para nos explicar como que essas tecnologias impactam os pilares da paz e da segurança internacional e qual é a posição do Brasil na governança global dessas tecnologias. Fico muito feliz em receber aqui a Jaqueline Pigato, que é doutora em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e atualmente atua como pesquisadora na Associação Data Privacy Brasil, onde coordena a área de governança e regulação. Obrigada, Jaqueline, por nos conceder essa entrevista. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer participar com vocês da pesquisa. Prazer é nosso te receber aqui, né, e ter essa oportunidade de tirar dúvidas sobre o papel das tecnologias, né, nesses pilares de paz e segurança internacional. Eu queria pedir, né, para você começar se apresentando um pouquinho, nos contando sobre a sua trajetória profissional, que é bastante esclarecedora, né, porque que a gente está te recebendo aqui hoje. Bom, vamos lá. Acho que é legal contar a trajetória porque ela vai acompanhando alguns acontecimentos chave, assim, que foram até moldando, né, um pouco da minha pesquisa e os meus interesses dentro da área de relações internacionais. Então, eu ingressei na graduação em RI pela Unesp, em Franca, em 2014. E aí foi um momento muito especial nesse campo, né? Um momento de virada e que mais tarde eu vou chamar até de conjuntura crítica na minha tese de doutorado, mas que ali, aquele momento em 2014, a gente estava ainda vivendo os desdobramentos do caso Snowden, né? Que aconteceu em 2013 e que colocou o Brasil ali numa crise diplomática com os Estados Unidos na época, então teve uma repercussão muito forte na mídia. De relações internacionais, olhei para aquilo, me chamou muita atenção. Tava uma repercussão muito grande e foi um caso também que foi seguido um pouco ali do WikiLeaks. A gente tinha tido as polêmicas do WikiLeaks uns anos antes, eu já estava um pouco atenta nisso. E aquilo me despertou o interesse em pesquisar, entender melhor o caso do Snowden, de espionagem e do uso das tecnologias, né? Como que a internet estava possibilitando isso. E foi ali que eu descobri esse campo da governança da internet, e que é uma coisa muito nova ainda nas relações internacionais, né? Então, na época ali, ninguém falava sobre isso, assim, né? Era muito difícil, no meu círculo, pelo menos, né? E na própria faculdade ainda era uma coisa nova. Tive um professor que topou me orientar numa iniciação científica no tema, que é o professor Marcelo Mariano, a qual tenho uma gratidão eterna, assim, de ter me apoiado e ter se aventurado comigo nesse tema. E isso levou para fazer meu TCC sobre como que o Brasil estava atuando nesse meio, até porque em 2014 a gente teve a promulgação do Marco Civil da Internet, né, que foi uma lei pioneira sobre direitos e deveres do uso da internet no Brasil. Então, isso cobriu boa parte da minha graduação. Logo no meu primeiro ano, eu já comecei a desenhar ali uma pesquisa, e aí tive iniciação científica nos anos seguintes, e que me levou a fazer um mestrado também. Então, o interesse foi crescendo mais, acho que o tema, de uma maneira geral, foi crescendo. Depois desses desdobramentos, a gente começou a falar sobre leis de proteção de dados, então a Europa começou a trabalhar no que hoje é a GDPR, né, a sua Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil estava discutindo a sua lei geral, que hoje é a LGPD. E aí, entre 2018 e 2020, eu fiz o meu mestrado sobre
como que as corporações privadas atuavam em temas de proteção de dados e também outros temas que estavam surgindo ali, né, no momento. Então, acompanhei alguns fóruns internacionais, tive as minhas primeiras experiências de pesquisa de campo, né, de estar mesmo nesses espaços e entender as dinâmicas, quem são os atores compondo ali. E isso me levou para o doutorado, que eu iniciei em 2020, sobre governança global da internet e instituições internacionais. Então, foi um caminho bem construído assim, junto com a conjuntura. E eu tive a sorte de, no mesmo ano que eu iniciei o doutorado, em 2020, com esse projeto, eu entrar na Data Privacy Brasil, que é onde eu estou trabalhando até hoje, que é uma organização não governamental que atua em temas de proteção de dados, mas de direitos digitais como um todo. Então, isso me possibilitou também estar mais inserida nesse meio, né? Fazer parte, enfim, dos eventos, dos espaços de discussão, conhecer outros atores, dialogar com colegas de sociedade civil de diferentes países, e me deu uma perspectiva nova, assim, de como que esse meio funciona, de como se constitui, das complexidades, né, que existem. E aí eu consegui complementar bastante essa experiência prática com a pesquisa acadêmica, e aí concluí o doutorado 2 anos atrás, e estamos aí tentando ainda desvendar essa complexidade dessa governança, mas, enfim, agora arrumando também do que a gente aprende de governança da internet para uma governança de tecnologias no geral. Excelente, Jaqueline, obrigada pelo esclarecimento, né? Uma trajetória e tanto. E é interessante ver como você atua, né, em duas frentes nessa governança, tanto como parte da academia, né, mas como representante, né, de uma organização que acompanha esse processo de governança, regulação, e traz várias demandas nesse sentido, cobrando, né, os países, né, nesses temas. Então, vai trazer um olhar bem rico aqui para a nossa discussão e para a pesquisa nesse projeto. Como essa segunda pergunta, né, eu vou trazer aqui como que você enxerga a governança global das tecnologias digitais e emergentes, então, e pedir para você nos dar um panorama, quais são os principais atores, de que forma essa governança impacta a paz e segurança internacional do seu ponto de vista, já que você está inserida, né, nessa estrutura. Bom, acho que é interessante a gente até começar analisando o que você usa na pergunta ali. Você fala de governança global de tecnologias digitais e emergentes, que é um termo novo que se popularizou de uns 2 anos para cá, né? Quando a gente fala governança digital, governança de tecnologias, governança de inteligência artificial. Normalmente, quando a gente fala de tecnologias emergentes, a gente está pensando na IA, mas quiseram criar ali um conceito mais amplo, né, mais abrangente. E quando eu comecei essa trajetória, né, comecei a estudar, a gente falava governança da internet e isso meio que abrangia tudo. Então, eu acho que o que resume um pouco a resposta para essa sua pergunta é que é um campo de muita disputa. E aí é desde disputas de poder, como todo campo, né, dentro do cenário internacional, do sistema internacional, mas até disputas conceituais, né? Então a gente está falando de governança da internet ou de governança digital, é a mesma coisa, não é? O que é diferente? Quais são os atores envolvidos em cada uma dessas governanças? Então você não tem muito consolidado, eu diria, consensos sobre esses termos, né? E aí, como que eu enxergo isso? Eu sempre gosto de analisar as coisas cronologicamente, assim, né? Tentando entender de onde veio e como que a gente chegou até aqui. No caso, quando a gente fala de governança da internet, ela é uma governança muito marcada pelo caráter multissetorial. Ou seja, você tem diferentes setores, diferentes atores compondo essa governança. Então, quando a gente pensa lá atrás, ali na década de 90, quando você tem a expansão da internet comercial, aquela bolha do ponto .com, né? Você tem um setor privado já muito forte, você tem uma comunidade técnica muito forte que vai estabelecer organizações internacionais para gerenciar
os nomes de domínio, né, por exemplo, e protocolos que vão possibilitar essas conexões. Então, você tem uma comunidade técnica presente muito forte, né? Você tem academia, com uma presença muito forte. E num primeiro momento, você não tem um Estado Nacional tão presente, né, tão forte nessas discussões. E isso vem da própria configuração que os Estados Unidos estabeleceu como sendo o país natal da internet. Né? Eles deixaram o mercado totalmente livre, né, e não regularam nada desde o início ali, essas empresas foram se expandindo, e isso chegou num ponto, né, de você ter essas grandes corporações dominantes de mercado, né, que a gente chama de Big Techs, e que são empresas transnacionais, né, que se espalharam pelo mundo todo, estão presentes em muitos países e com impactos cada vez maiores sobre esses países, né, sobre atividades diversas. Eu acho que a gente teve um ponto de virada ali nessa governança, onde o Estado Nacional percebeu que ele precisava agir, porque ele mesmo estava sendo atingido por isso, como o Snowden mostrou lá em 2013. Né? Então, você tem esse ponto de virada, onde o Estado Nacional passa a ser um ator mais ativo nessa governança, mas que tem uma cultura ainda muito forte do multissetorialismo. Então, você não tem apenas o Estado tomando uma decisão top-down, né? De cima para baixo, assim, ele ordena algo e é aquilo e acabou. Você ainda tem muito debate, né? Você tem o envolvimento de atores, até para viabilizar regras e diretrizes, você precisa trabalhar junto com o setor privado, você precisa trabalhar junto com a comunidade técnica, você precisa envolver as pessoas que fazem da internet o que ela é, né? Todos nós somos usuários, mas a gente também produz conteúdos, a gente produz coisas para a internet. Então, é um envolvimento realmente múltiplo, né, de múltiplas partes. Aí a gente usa esse termo setorial ou multi-stakeholder. Então, eu acho que tem essa característica principal dessa governança. E é claro, né, a gente tem hoje atores que concentram um poder muito grande, né, e que são poucos atores, e é claro que isso causa uma simetria. Então, quando a gente pensa uma governança multissetorial, não quer dizer que todos os atores estão ali em pé de igualdade, né? Eles não estão na prática. E você tem esse poder concentrado e esses impactos que são transversais a muitos temas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma governança, né, da internet, que você tem esses espaços institucionais dedicados a diálogos, a tentativas de estabelecer diretrizes e tudo mais, você tem outros regimes internacionais que também são afetados por essas tecnologias, né? Então, desde a gente falar de direitos humanos, regimes de comércio, propriedade intelectual, questões de inteligência, né, aí para falar de segurança internacional, direitos civis, a própria vigilância que o Snowden falou lá atrás. A gente ainda está discutindo essas coisas, né? A gente teve evoluções significativas desde o caso Snowden para cá. Acho que a gente tem uma consciência muito maior do que essas tecnologias são capazes. Você teve leis que já estão em vigor, como leis de proteção de dados, questões de segurança nacional. Tudo isso acho que evoluiu, mas ao mesmo tempo a tecnologia também evolui. E aí a gente acaba entrando numa outra arena, agora mais recente, que é a da inteligência artificial. E aí eu acho interessante que quando a gente pensa na governança da inteligência artificial, o Estado Nacional já está muito mais proativo do que como a gente viu no começo da internet. Mais ou menos, eu tenho sempre essa percepção, assim, né, de que lá atrás o Estado deixou rolar, viu que não deu tão certo assim, em parte deu, em parte não, e aí agora é tipo, cara, vamos pôr a mão já no começo, porque alguém precisa ter o controle disso, mas aí é que tipo de controle, para quem, com que finalidade, né? Então é esse tipo de discussão que a gente está tendo agora, né? O uso da inteligência artificial. Para que finalidade? Vai usar em políticas públicas? Vai usar em guerras, em conflitos armados? Vai usar na saúde, na educação? Quem controla isso? Quem detém a tecnologia? Né? Que poder de escolha que as pessoas sendo afetadas por ela vão ter? Então, eu acho que é uma governança de uma aplicação muito difícil, assim, né? O enforcement. Mas você tem muitos diálogos, você tem diretrizes sendo acordadas já há alguns anos que existe certo consenso, né? Mas você ainda tem uma dificuldade de
aplicação principalmente com os grandes players, né, com essas big techs, com o poder econômico que elas concentram, com o poder político que elas concentram, né, e as agendas também que, enfim, de governo em governo vão se alterando e as alianças vão sendo formadas. Eu compartilho, né, dessa sua visão de que é sempre importante a gente voltar os processos históricos e se puder complementar, né, o papel que a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria teve, né, nesse momento de formação da internet e, inclusive, com declarações, né, de independência do cyberespaço. Eu lembro, né, de ler bastante sobre isso e molda, né, a internet como esse ambiente em que os estados não deveriam participar, e aí acaba predominando, né, a participação do setor privado, e isso vai, né, trazer implicações para o que a gente vê agora, de fato, né, o tamanho do oligopólio que se forma em torno dessas empresas e a dificuldade dos estados, né, de entrar na governança com um papel que assume em outros temas, né, em que eles tiveram presentes desde o início. Então, eu queria agradecer nessa retomada histórica que, de fato, ela é bem relevante para a nossa discussão, inclusive para a nossa próxima pergunta, né, que é sobre o papel da ONU na governança dessas tecnologias, né, porque a ONU é uma instituição central, né, para a governança global, principalmente em assuntos de paz e segurança internacional, é um dos pilares da organização. É uma organização, né, que tem os estados como membros oficiais, né, mas é uma organização também que não pode deixar o tema de fora, porque, né, tecnologias digitais, internet, é o tema que está em todas as áreas, como você mesmo apontou, né? Então, como você percebe o funcionamento da ONU nesses temas envolvendo as tecnologias atualmente, ou historicamente? É uma ótima pergunta. Eu tenho sempre muito interesse em olhar para a ONU e entender o que está sendo feito, né, e o que está sendo alcançado por uma instituição que tem muita legitimidade ainda, né? E até parte do meu trabalho a gente acompanhar e tentar atuar em processos do sistema ONU. Acho que o funcionamento do sistema ONU nesses temas, ele também passa a acompanhar essa mudança que a gente falou do envolvimento do Estado nacional, né? Se você pegar lá no final dos anos 90, anos 2000, ali, quando a gente ainda estava no início da internet comercial, a ONU já conversava, né, sobre isso, é lógico, como que vai gerenciar questões de uso de tecnologias, desenvolvimento, comércio eletrônico, né, era um termo que se usava muito na época. E foi estabelecido um processo no início dos anos 2000, entre 2003 e 2005, que é o processo WSIS, que a gente chama, que é a sigla para World Summit on Information Society, né? Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. E o próprio termo Sociedade da Informação é uma coisa muito anos 2000, assim, né? Uma coisa um pouco datada. Mas é um processo que existe até hoje, que é acompanhado até hoje, inclusive acabou de ser renovado o ano passado, a gente teve o WSIS mais 20, e dele a gente deriva várias ações de organizações do sistema ONU, né, de agências, e tem uma lista ali de linhas de ação onde os estados nacionais e outros stakeholders poderiam tomar parte, né, rumo a essa sociedade da informação, principalmente com questões de desenvolvimento. E desse espaço, desse processo, também surgiu um outro espaço, que é o Fórum de Governança da Internet, que a gente chama de IGF, né, o Internet Governance Forum, que é um espaço muito bem consolidado de debate de todos os sistemas que a gente está falando aqui. Então, é um processo que acontece desde 2006, então 20 anos já, é um fórum que acontece anualmente, um projeto extra-orçamentário da ONU, que depende muito de doações, então é um tema que está sempre presente no sistema ONU, mas sempre com a crise orçamentária acompanhando.
mas que é realizado anualmente, cada ano um país sede, que também, né, acaba arcando aí com os custos. O Brasil é o único país que já sediou 2 vezes. O IGF é uma informação que eu adoro destacar, porque mostra o comprometimento do Brasil com o tema. E foi um fórum que eu acho que funcionou muito bem por ser aberto, por trazer todos os stakeholders, qualquer pessoa que quiser participar, pode participar. Ela se inscreve e vai. Tem alguns auxílios financeiros hoje em dia para participantes do Sul Global, mas é um fórum assim enorme e com possibilidades diversas de diálogo. E aí uma das principais críticas desse espaço é que eles não tomam decisões vinculantes. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que isso tenha sido o motivo do sucesso do IGF, porque aí os atores conseguem participar sem ter que se comprometer com alguma coisa e ter um diálogo talvez até mais honesto sobre desafios, sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, e sem uma agenda fechada. Então, o escopo dele é muito amplo. E isso está delimitado em resolução lá atrás da WISES. Então, hoje em dia, por exemplo, esse ano passado que a gente teve esse processo de renovação, teve muito debate sobre o escopo do IGF, se ia falar de inteligência artificial ou não, porque os estados nacionais já estão querendo fechar esse diálogo entre eles. E eu sou do time que defende que esse diálogo tem que ser mantido no IGF. E se você quer tomar decisões vinculantes, então você vai ter um espaço apropriado para isso, mas não quer dizer que o tema não vai deixar de ser discutido lá de uma forma aberta, de uma forma plural. Então, eu acho que a própria ONU acompanhou um pouco essa mudança da internet livre, né? Você citou a declaração do cyberespaço e hoje a gente está falando de soberania digital, de tecnofeudalismo, né? Por conta das plataformas. E eu acho que isso culminou nas iniciativas mais recentes que a gente viu no sistema ONU e que vieram do secretário-geral, do Antônio Guterres, que foi o Pacto Global Digital, né, que justamente tinha alguns temas ali para o Pacto do Futuro, e o digital era um tema prioritário, acabou gerando esse documento à parte, né, esse anexo do Pacto do Futuro, onde ele vai falar de inteligência artificial, vai falar de infraestrutura pública digital, de governança de dados, então de temas novos, digamos assim, da governança da internet, né? Que às vezes nem são tão novos, mas ganharam um nome novo, né? Quando a gente fala de infraestrutura pública digital, por exemplo, é o que lá atrás a gente chamava de governo eletrônico, né? Tinha o e-government. E eu acho que isso se reflete também nas próprias estruturas. Por exemplo, a ONU criou uma figura uns anos atrás que é do Tech Envoy, né? Que era uma pessoa junto ali do secretário-geral somente para esses temas de tecnologia, e que é ocupado por uma pessoa indiana, que vem de um país que já tem muita conexão com o tema em si, né? A Índia sempre foi um líder em temas de tecnologia. E aí esse papel do Tech Envoy acaba virando um órgão novo dentro da ONU, que é o Escritório de Tecnologias Digitais Emergentes, aí o termo que você usou, né, que é a sigla que a gente chama de ODET, né, Office for Digital and Emerging Technologies. Então, até teve muita discussão isso também, de qual que é o papel do ODET, né, o que esse escritório vai fazer, e tem um consenso, e acho que eles mesmos colocam isso, né, de que tem um objetivo de coordenar as várias iniciativas, as várias questões já existentes do campo digital que estão acontecendo em outros espaços da ONU, né? Você tem a UIT falando sobre tecnologias, criando padrões, você tem a Unesco, você tem o PNUD, uma série de agências que vão tocar nesses temas, e isso precisa de alguma coordenação. Então, em tese, esse escritório foi criado para isso e acho que agora está trabalhando muito também na aplicação desse Pacto Global Digital, né? De como que a gente vai, de fato, efetivar o que está lá no papel. É impressionante como, né, esse tema traz a ideia, né, que alguns autores na literatura apontam de três ONUs, né, que a primeira ONU são os estados, que são os membros, a segunda ONU, o secretariado, que é o papel, né, agora do envoy, que vai coordenar,
né? A discussão de tecnologia que já está disseminada em todas as áreas, em todas as agências e programas do sistema ONU, e o papel da sociedade civil, que seria a terceira ONU, que, né, está refletida até na ideia da sociedade da informação. Eu gosto ainda desse conceito, né? Porque eu acho que a sociedade que tem que tomar a frente nas decisões sobre os rumos da internet, das tecnologias, né? E fica muito claro como que a ONU foi tendo que adaptar, né, junto a esses atores, o tema das tecnologias dentro da sua agenda, do seu sistema como um todo. Acho que você já tocou nesses pontos, né? Mas se a gente pudesse sistematizar, como que você enxerga, né? Quais seriam as principais vantagens e deficiências da ONU sobre a governança dessas tecnologias digitais? Eu acho que, em termos de vantagens, a gente falou já um pouco, né, de legitimidade, tem uma autoridade política ainda muito forte, né, no sistema ONU, mas eu tenho um aspecto que eu vejo que eu acho que é muito vantajoso, porque quando a gente olha para a governança global de tecnologias, governança da internet, normalmente a gente vai encontrar uma lente muito voltada à economia política, a questões de que oportunidades de inovação as empresas vão ter de certo país, e é sempre um foco voltado nisso. E acho que a gente está vendo muito isso agora com a inteligência artificial, assim, de eventos e fóruns que vão debater, tem uma abordagem muito voltada para isso. E é claro, você tem várias lentes possíveis nesses temas, e essa da economia digital é uma, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a ONU dá uma vantagem da gente olhar a lente dos direitos humanos muito mais forte para esses temas, pelo histórico, né, que tem com o Conselho de Direitos Humanos, com o próprio escritório ali do Alto Comissariado para Direitos Humanos, que está trabalhando muito forte com esses temas hoje, então olhando para questões de IA, para questões de aplicação de tecnologias em sistemas migratórios, por exemplo. Então, como que isso está impactando os direitos humanos? Eu acho que essa é uma lente tanto de direitos humanos, mas também de desenvolvimento, que a ONU tem um histórico já muito forte e consegue aproveitar isso para trabalhar o tema muito bem nessa lente, né? Um espaço legítimo para isso. E em termos de desvantagens, como a gente já falou, né? Crise orçamentária é uma coisa que acompanha a ONU já há algum tempo, então a gente vê a falta de recursos, né? O próprio orçamento para fazer esses eventos, ter esses espaços, o próprio staff da ONU também, secretariados, a gente vê equipes muito pequenas, assim, de 3, 4 pessoas tendo que lidar com um grande processo, um grande evento. Inclusive, uma questão muito recente que eu vi sendo debatida na ONU era sobre o uso de inteligência artificial para redigir síntese de reuniões, de relatórios, enfim, né? Que geralmente você tem uma equipe de secretariado que faz isso. Essas equipes estão sendo reduzidas por cortes orçamentários. E aí foi questionado isso na reunião de um processo que eu estou acompanhando em Genebra. E aí eles falando que em algum momento eles usaram para fazer uma primeira versão do documento, mas que aquilo não era nada final e que, enfim, sempre tem um trabalho humano posterior, mas como que a tecnologia está impactando até nesse aspecto do trabalho, né? E eu acho que ainda existe um modelo muito tradicional e conservador de poder decisório na mão dos estados, por mais que a gente tenta abrir processos de negociação multissetoriais. Eu acho que aí tem uma questão muito forte ainda de falta de transparência. Então, tem muitos processos que falam, vai ter consulta pública, né, participação, e a gente vai lá e dá a nossa contribuição, conversa, às vezes, diretamente com cofacilitadores do processo. É claro, tudo isso é muito bem-vindo, mas muitas vezes você vai ter decisões no final do processo a portas fechadas, né? Você vai ter negociações e você sempre tem coisas delicadas que os diplomatas não querem, né, que saia. Então, tem escolhas assim, né, que a gente ainda não entende muito bem como funciona. Agora mesmo a gente
teve estabelecido o painel científico para a inteligência artificial na ONU. E não ficou claro como foi feita a escolha, né, dos selecionados. Então, você tem essas questões ainda de transparência que eu acho que são uma desvantagem que precisam ser melhor trabalhadas. E que acho que, né, tantas vantagens como as desvantagens que você apontou não é exclusiva desse tema dentro da ONU também, né? Mas acaba impactando o andamento dessas discussões. Vou deslocar um pouquinho o foco de ONU para Brasil, né? Como que então você percebe a atuação histórica e atual do Brasil na governança das tecnologias digitais? Quais são as principais qualidades, oportunidades, deficiências do Brasil nessa atuação? O Brasil tem um histórico fortíssimo de atuação nesse tema, né? Acho que desde ali da década de 90 mesmo, passando pela criação do Comitê Gestor da Internet na década de 2000, que é um órgão multissetorial de excelência, de representação do uso e do desenvolvimento da internet no Brasil, né? Um órgão de referência internacional. O Brasil é um ator com muita legitimidade para falar nesses espaços, para atuar nesses espaços. Como eu falei, né, a gente teve o Marco Civil da Internet em 2014, primeira lei desse tipo no mundo. A gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados também que não é apenas uma lei enfraquecida, como a gente vê em muitos países, né? É uma lei que realmente tem um texto muito forte, em alguns pontos até acaba desenvolvendo mais do que a lei europeia, que é tida sempre como a referência, né? O Brasil sediou o NET Mundial, que foi um evento também multissetorial para discutir governança da internet por 2 vezes, em 2014, onde a gente teve a assinatura da lei do Marco Civil, mas de novo em 2024 a gente teve o NET Mundial mais 10, onde a gente reúne, né, esses eventos reúnem stakeholders do mundo todo para debater. Inclusive, esse último foi muito interessante porque eu queria debater justamente a coordenação desses vários processos e vários espaços que estão falando de governança digital. E tudo isso é composto por muita massa crítica de acadêmicos, de sociedade civil. A gente tem uma sociedade civil muito engajada, que está se importando assim muito mesmo com os temas e que está fazendo as coisas acontecerem. Acho que o exemplo muito recente que a gente pode citar é a aprovação do que está sendo chamado ECA Digital, né, que é o Estatuto de Crianças e Adolescentes, e aí a gente teve o caso exposto pelo FELCA, né, então a Lei FELCA também, como é conhecida, mas isso veio de um esforço também já de alguns anos de entidades da sociedade civil que atuam tanto na pauta de crianças e adolescentes como na pauta digital, e aí aproveitaram esse momento, essa conjuntura do FELCA estava sendo discutido há alguns anos. Então, acho que a gente tem um diálogo até saudável, assim, muito forte com o poder legislativo, com o poder executivo nesses temas, principalmente nesse atual governo. Acho que a gente tem uma janela de diálogo muito boa, assim, então o Brasil ele aplica o multissetorialismo em diferentes frentes, em diferentes níveis também. Mas, por exemplo, o próprio Ministério das Relações Exteriores tem sido muito aberto, tem recebido a gente, sociedade civil, academia, para diálogo, eles querem entender melhor os temas, os contextos, para poder fazer essa representação lá fora, né, nesses espaços internacionais. Você tem outros ministérios também que estão muito envolvidos nisso, como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. São bons interlocutores, de um modo geral. Então, acho que o Brasil tem uma estrutura e um histórico muito fortes de atuação nisso. E, claro, o Brasil prioriza pautas geralmente voltadas para essas questões de desenvolvimento, com um olhar de direitos fundamentais também. Então, a gente está vendo ECA Digital, a gente está vendo uma priorização da pauta de inteligência artificial, né? Tem um projeto de lei correndo no Congresso também já há algum tempo, que a gente está na expectativa de aprovação. É um ano de eleições, então, através do TSE também a gente consegue ter um diálogo legal para aprovar
resoluções sobre o uso de IA, o uso de tecnologias no período eleitoral, que é super importante e acaba até sendo exemplo também para outros países. Mas eu diria que, em termos de deficiência dessa atuação, muitas vezes ainda falta uma coordenação interna maior entre esses órgãos, né? A gente tem muitos órgãos atuando nisso, o que é ótimo, muita gente competente no governo, fazendo esse diálogo, mas às vezes você tem diferentes órgãos com prioridades diferentes, com entendimentos diferentes de um mesmo tema, e isso às vezes pode atrapalhar um pouco quando a gente pensa na atuação no cenário internacional, né? Que a gente sabe que é difícil unificar todos os interesses numa página, né? Que normalmente você vai fazer ali uma contribuição para um processo sucinta. Mas eu acho que tem uma oportunidade ainda de melhorar esse diálogo lá fora, para a gente aprovar resoluções, aprovar acordos internacionais, tratados, enfim. E principalmente com o bloco do G77, porque normalmente em sistema ONU, né, processos da ONU, a gente vota com o G77, e ali você ainda tem muita discordância também. Então, talvez tenha uma oportunidade para o Brasil, que já é visto como um líder, né, do Sul Global, mas para melhorar mais ainda esse papel, fortalecer esse papel dentro do G77, né? Acho que o Brasil teve boas experiências recentes nesse sentido, em outros blocos, né, fora do sistema ONU, com o G20, na presidência que a gente teve em 2024, que foi uma presidência super elogiada, mundialmente, avançou temas super importantes de governança de IA, de infraestrutura pública digital. Então, isso estava sendo priorizado, né, pelo governo sobre questão de desinformação e plataformas. E também agora, ano passado, na presidência dos BRICS, que a gente teve a primeira declaração de líderes dos BRICS sobre governança de inteligência artificial. E isso foi um documento, assim, muito marcante, né, muito importante mesmo para o processo de governança global como um todo, e no próprio BRICS, que a gente espera que tenha continuidade com as outras presidências. Muito, muito bom, muito esclarecedor. Acho que você já entrou um pouquinho na minha outra pergunta, né, que era como o Brasil poderia contribuir para o avanço dessa agenda. Eu acho que isso também vai depender muito dos rumos da eleição desse ano, né? Se você puder comentar um pouquinho como que você enxerga, né, que pode ser o papel do Brasil para a continuação da agenda, o que está aí em perspectiva para os próximos anos ou meses, né? É difícil a gente, né, fazer um exercício assim de realmente quando tem uma mudança de governo, né, as coisas podem mudar bastante. Acho que vai depender muito de interesses de quais espaços a gente quer estar, né, em termos de BRICS, de G20, sistema ONU. Acho que isso pode mudar muito, muito rápido. A própria OCDE já foi um espaço também vislumbrado por governos anteriores, né, e que depois acabou sendo despriorizado, e que é um espaço que tem muito a contribuir também nesse tema, apesar ali, né, de nem sempre as prioridades estarem alinhadas, mas acho que isso vale para, enfim, todos os espaços, as agendas vão mudando. Mas independente disso, eu acho que o Brasil ocupa uma posição de liderança importante no Sul Global e de diálogo com parceiros, que, enfim, é importante você manter sempre em qualquer conjuntura, mas que pode ajudar a fortalecer uma governança que seja mais contextualizada para a nossa realidade, né? De que atenda aos interesses das sociedades do Sul Global, que estão ali numa assimetria de poder muito grande, né? Com países do Norte, com essas grandes empresas do Norte Global. Então, de uma governança que olhe para isso e que responda a essas necessidades regionais, essas necessidades locais. Eu acho que tem um desafio também nesse sentido, e acho que isso não só para o Brasil, mas o Brasil pode também ter um destaque nesse sentido, que é você trabalhar com o multissetorialismo num sistema ainda muito multilateral, né? Acho que o Brasil tem uma experiência muito válida de multissetorialismo, e inclusive tem delegações multissetoriais sendo levadas a processos como
o ano passado, né, o processo da WISES mais 20 de renovação da cúpula, a delegação brasileira em Nova York, na Assembleia Geral, estava sendo representada por membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde o Itamaraty faz parte. Então, a gente tem uma delegação que não é só de diplomatas, né? Você tem ali especialistas, representantes de outros setores contribuindo, compondo para essa delegação. Então, acho que esse é um exemplo muito bom que deve ser fortalecido, deve ser ampliado para mais processos. E não é uma coisa exclusiva do Brasil, outros países também já fazem isso nesses processos. Mas é você fortalecer a união dessas duas abordagens, né? Do multissetorial com o multilateral, que é uma coisa que já foi falado lá atrás, na época do primeiro Net Mundial, mas que foi vislumbrada, mas que ainda não foi concretizada como poderia ser. Então, eu colocaria esse ponto como um desafio maior nessa agenda. E falando em desafio, né, eu queria concluir aqui a nossa entrevista com um desafio também para você, mas pensando como articular, né, essa dinâmica multissetorial com multilateral. Como você percebe as possibilidades de reforma da ONU nos próximos anos, né? Pode falar do seu ponto de vista atuando, né, em uma organização que busca trabalhar junto, né, da ONU nos temas de tecnologia digital. Como você tem percebido as mudanças, né, de rumo da organização nesses últimos tempos e o que pode vir, né, se desdobrar nesse campo? Então, uma coisa que eu ouço muito, assim, conversando com diplomatas e pessoas que estão atuando ali nos espaços da ONU, é um termo que até foi muito falado ano passado nesse processo da WISES e também no Global Digital Compact, que é evitar duplicação de esforços. Porque como a gente está com muitos espaços falando dos mesmos assuntos, ainda que com abordagens ligeiramente diferentes, mas às vezes você tem ali uma repetição, né, de esforços mesmo, né, de você trabalhar um tópico, um tema, e você ter muitos espaços para seguir, muitas reuniões para acompanhar. Então, acho que a reforma da ONU focar nessa redução de processos, de espaços, é algo muito bem-vindo, eu diria que é uma prioridade. Né? A própria criação do Odete, que a gente mencionou antes, faz parte disso, né? Foi um pouco questionada nesse sentido. Ah, mas vai ter um overlapping ali com uma outra organização, né? Com algo que alguém já está cobrindo. Eu acho que você também tem um cenário de disputas institucionais nesse sentido, né? Você tem uma agenda que é tão ampla e que você tem ali uma briga para ver quem vai pôr a mão no quê e pegar para si o tema, sabe? Não, mas essa abordagem de A é comigo. Ah, mas padrões técnicos é na UIT. Questões de direitos humanos é em outro lugar. E eu entendo que existe os escopos diferentes, essas especialidades diferentes, mas às vezes você pode reduzir isso e ter um processo mais direto que tenha menos esforços, menos concentração de diversas reuniões, né? Enfim, às vezes você tem que acompanhar muita coisa e acaba não sendo produtivo. Então, acho que também é natural essas organizações quererem expandir o seu mandato, né? A gente até estuda isso na literatura de RI, mas eu diria dessa prioridade, assim, né? De você tentar otimizar esses processos e coordenar melhor esses processos entre eles. E a gente já está vendo algumas tentativas disso no Global Digital Compact, nessa execução, né? O Global Digital Compact ele criou um grupo de trabalho de governança de dados que está acontecendo, e agora a gente vai ter esse ano o primeiro Global Dialogue de IA, né? O diálogo global de IA. E aí esses processos já estão buscando ter um diálogo entre si. Então, acho que isso é muito importante, sabe? De você manter essa cadeia articulada, coordenada e sem ficar criando muita coisa extra para acompanhar e estar presente. Acho que tem um outro ponto também nessa reforma da ONU, que é a própria questão da transparência que a gente comentou, né? De você melhorar esse aspecto e de ter mais participação da sociedade civil, da academia, desses outros setores, na própria construção de agenda, né? Não só você convidar eles para sair ali na foto e participar
uma agenda que já foi pré-definida, né? E de uma discussão onde você vai lá, coloca o seu parecer e vira as costas e vai embora, sabe? E aí depois você não vê o resultado disso. Acho que tem uma construção de agenda importante que deve ser feita com esses atores. Então, ter o envolvimento do início ao fim mesmo, o envolvimento efetivo, uma participação efetiva, né? Você criar espaços, por exemplo, reuniões de comissões ali da ONU online, onde você tem tantos Estados-membros quantos esses outros stakeholders, porque já teve ocasião de processos criarem reuniões, mas só sociedade civil. E aí a gente está ali falando entre nós, a gente meio que já sabe o resultado disso, mas você promover um debate, ouvir outros setores, outro lado, né, e levar isso em consideração. E aí disso você tem um documento inicial que vai sendo trabalhado, acho que é um tipo de processo que tem que ser melhorado. E o Net Mundial é sobre isso, né? Sobre como você inclui esses atores, a participação deles em processos multilaterais. Então, eu apontaria isso também como uma necessidade a ser levada em consideração nessa reforma. Excelente, compartilho muito aqui da sua visão. É, Jaqueline, muito obrigada, né, por conceder essa conversa, essa entrevista tão esclarecedora. Com certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento da pesquisa, não só nossa, né, mas de quem mais assistir aqui. E né, vamos acompanhar os desdobramentos da discussão, sobretudo na área da inteligência artificial, e a gente, né, pode se reunir em outra ocasião para continuar essa conversa. Muito obrigada. Com certeza, a gente vai continuar acompanhando e eu que agradeço mais uma vez pelo convite, fico feliz de participar aqui. Obrigada.